Boa noite, amigo. Boa noite! E aí, pessoal, tudo bem? Então, já vou pedir para vocês darem a, a convidar outras pessoas, né? Eu sou a mesma pessoa, sou especialista em nutrição celular e já desde adolescente que eu estudo sobre medicina integrativa e nutrição. Encontrei esse parceiro maravilhoso, o Dr. Ricardo Valdez, foi química, plantas medicinais. Ele vai se apresentar. E hoje nós vamos falar que uma das causas, ou algumas causas do efeito sanfona, tem relação com a inflamação. É com você, Ricardo. Enquanto isso, vamos convidar aí algumas E pessoas. enquanto eu falo, aproveito você que está participando, parabéns por ter se conectado nessa nosso encontro semanal, que agora vai ser segunda-feira, 19h30, e você vai ter as informações atualizadas sobre o que você deseja mudar na tua saúde. Eu sou o Dr. Ricardo Valdez, doutor em Química de Produtos Naturais, especialista em protocolos de transformação corporal, mental e financeira. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é isso, compartilhar informação, América. E sou muito grato pela parceria com você de já há alguns anos. E sei que muita gente está aproveitando nossas informações e nós sempre pedimos que compartilhe este momento para amigos, parentes, familiares, enfim. Porque hoje o mundo tem muita informação aqui na internet e nós sempre buscamos as melhores informações para que você possa fazer a sua mudança. E estamos aqui para ajudar você. Sim, tá? E veja só, essa mudança, ela não precisa ser drástica, nem de um dia para o outro, nem assim de como aconteceu com meu pai, né? Que meu pai morreu precocemente, em parte porque ele não conseguia emagrecer. Ele fazia uma mudança que diziam para ele fazer. Qual é a mudança que diziam para ele fazer? Disseram para eu fazer e provavelmente disseram para você fazer. Você vai simplesmente fechar a boca e fazer atividade física. E É, aí, no dia seguinte, ele começava a comer a metade e saía para caminhar. E, gente, isso sempre dá resultado. Só que o doutor Ricardo vai comentar o resultado que dá. é, porque na verdade isso cansa, porque você começa a fazer e para. Aí depois sempre está recomeçando. E a ideia é que você não faça isso, porque sozinha você vai estar começando, vai errar. Esse é o ponto-chave. É, aí vai o emagrece, engorda, que é uma das coisas que a gente está querendo que você se livre agora, né? Mas o que mais, doutor Ricardo? A gente pode já começar essa live, inclusive a gente vai contar histórias, né? Tem aquela frase, né? História é verídica, mas se já é histórico, é verídico, né? O que acontece é que muitas pessoas, mulheres principalmente, né, que é o público que nós fazemos mulheres, elas começam a fazer sozinhas porque viram alguma dieta na internet ou seguiram algum padrão. E nós na live passada falamos um pouco disso, né? Não é para fazer coisas genéricas, não é para fazer coisas assim aleatórias. É como eu até comentei um pouco, né? Quando você, agora fazendo uma analogia, quando você vai estudar algo, você precisa de alguém te orientando nesse estudo. Eu falo assim porque eu estudei química. Imagina eu estudar química sozinho. Eu ia me perder em tantas das áreas da química, que são várias, são mais de cinco, né? Então eu teria que, por onde que eu começo? E a mesma coisa é o processo de transformação corporal. Nós falamos de transformação corporal porque isso engloba emagrecimento, aumento da massa muscular ou manutenção do peso para a melhora da saúde. E existem alguns passos que a pessoa esquece e às vezes o corpo não responde ao mesmo estímulo que você que viu de uma dieta de outra pessoa. O metabolismo desacelera, aumenta a retenção, enfim, são uma série de fatores que precisamos ir ajustando durante o processo.
Eu costumo dizer que o processo nosso é igual a um parto, o processo de transformação corporal. São 9 meses. Mas nós pedimos para a pessoa, fica comigo 90 dias. 90 dias são 3 meses. Fica comigo. Para eu te ensinar os hábitos que você precisa através da disciplina, através de correção e ajustes de alguns passos que você vai aprender para chegar ao resultado. É batata. Eu vou contar até já uma história, que se tu me permitir, né? De uma pessoa que é uma história que está de perto, né? Ela se chama Kátia, nós chamamos carinhosamente Catinha, e ela começou em fevereiro desse ano a fazer um dos nossos protocolos. E é interessante, hoje ela nos contou uma coisa que a gente não sabia. Teve um dia que ela estava lá com a gente, no nosso espaço, e ela estava dando risada sozinha porque lembrou do que aconteceu na casa dela. Ela estava na cozinha, estava lavando a louça e a bermuda caiu. E o filho ficou dando risada. E nós demos gargalhada no espaço, porque resulta que ela, em 3 meses, desde fevereiro que ela começou, em fevereiro, março, abril, início agora de maio, ela passou do manequim 50 para o manequim 42. Ela disse que já perdeu muitas medidas e se sente com mais energia. Ela vivia em casa, não estava trabalhando, estava só comendo, ficando na frente da TV, no sofá. E hoje ela está com mais energia, mais disposição. Aí tem umas bebidas funcionais também que você sabe muito bem quais são essas bebidas. Se você ficar aqui até o final, você que está nos assistindo, você vai entender por que nós estamos tão animados. Porque essas bebidas fazem uma diferença dentro do processo de transformação corporal. É verdade. Ricardo, isso me lembra uma história que aconteceu comigo. Tá? Eu, em 2022, segundo o Google, foi o ano que eu mais viajei do mundo, na vida, né? 1,6 voltas ao mundo. Então, viajei para vários países, etc. E o Ricardo sabe que ele já viajou comigo. A última vez a gente estava no Chile, fizemos aquele jantar, banquete, etc. E a gente come, tá? E a gente come além da conta. Né? É, E aí, inclusive, a gente tem também um amigo que diz assim, quando a gente ganha prêmios de férias, etc., viagens, você tem que ir com crédito. Ah, mas se você ganhou a viagem, ganhou o prêmio, como é que você tem que ir com crédito? O crédito é menos 3 quilos, né? Porque você vai ganhar uns quilos na viagem, né? E numa dessas, a gente recupera. Mês passado eu fui, né, para Porto de Galinhas, passei um dia lá. Eu não cheguei a ganhar 3 quilos, né? E levei uns dias para eliminar o peso que eu tinha ganho. Mas o ponto é o seguinte: aconteceu justamente isso comigo. Eu tenho aquele cinto super prático, né? Que você põe tem a fivela, aí você põe o outro e ele engata, né? Não é aquele de você colocar um pino, né? sim, sim. Então, eu tava andando no shopping, parece que aquele dente, ele saiu, né? Quando ele saiu, eu tive que segurar a calça. Então, eu espero que você queira ter esse tipo de problema, tá? E como é que você faz isso? Construindo uma base. Agora, esse final de semana, no sábado, eu fiz exame de faixa de Aikido. Eu até tinha falado na live Sim. passada. Gente, não foi fácil. É como o meu mestre Aikido diz, aqui a gente reprova se você não fizer um bom exame. Então, qual é a moral da história? Eu acredito que esse exame foi mais difícil que eu fiz. Está certo que fica mais difícil a cada faixa, mas eu poderia ter construído mais bases. Só que eu ia ter que arranjar, talvez como eu Mais arranjei tempo, no exame anterior, uma mais pessoa tempo. para me treinar, além das aulas, etc., construir um outro tipo de base. No seu caso, você não vai ter que construir uma base extraordinária, mas você vai precisar melhorar alguns hábitos. Porque senão, fica naquela, né? Emagrece, engorda. Emagrece, engorda. E aí parece que começa
esse efeito sanfona metabólico. Tá? O seu corpo acaba respondendo pior a cada vez que você decide emagrecer de novo. Tanto que o Ricardo vai explicar isso, essa questão do metabolismo. Você fechou a boca, o corpo começa a economizar. Como é que é isso, Ricardo? Quando a pessoa segue algumas recomendações, ou algumas dietas, ou algumas. Porque existem vários, eu chamo de estilos alimentares, né? Porque dieta é da espécie humana. E aí a pessoa, porventura, começa a tirar alguns alimentos sozinha, fechar a boca, que é o mais comum é fazer uma restrição de calorias, né? E aí a pessoa é igual a quando você vai para uma piscina, coloca, se submerge na água e consegue aguentar uns 1 minuto, 2 minutos. Mas quando você tira a cabeça da água, você quer respirar todo o oxigênio. A mesma coisa quando você faz restrições tão extremas assim de calorias. O metabolismo ele é tão inteligente que ele se preserva. Então ele vai. Muita gente pensa que vai estar acelerando dessa maneira, mas o que ele acontece é que entra em um equilíbrio. Que esse equilíbrio sempre está se procurando. O corpo ele busca sempre o equilíbrio. Isso se chama homeostase. Então, quando você faz isso e faz isso várias vezes, entra um ciclo repetido, é um padrão é um padrão que se repete, e a pessoa elimina peso, mas depois, como não aprendeu os hábitos que nós ensinamos, ela aumenta de novo. Só que esse aumento é maior que quando ela começou. Aí de novo vai eliminar e volta de novo, e assim sucessivamente, faz o que chamam de efeito sanfona. Então, qual é o objetivo que nós trazemos para você que está aqui assistindo? É que você tenha esse tempo para você. O corpo ele precisa de ritmo, constância e tempo. Para quê? Para adotar os hábitos que precisa, para que o metabolismo se reorganize. Você vai reprogramar metabolicamente seu corpo com as nossas orientações e fazendo os ajustes que você precisa. E é individual. Ou seja, não é uma coisa, um cardápio, não é uma dieta baseada em calorias. Calorias importam, mas elas não determinam todo o processo de transformação corporal. Então você vai aprender, vai ter os ajustes que nós fazemos semanalmente e nós conversamos com cada pessoa. Esse é um processo que eu e a Meika falamos que é um processo simples, mas você precisa ter duas coisas principais: motivo e objetivo. Se você não tem um motivo e não tem um objetivo, você até pode ter um motivo, mas se não tem um objetivo, não vai fazer sentido. Mas o motivo é o mais importante. Na minha opinião, não sei a Meika o que pensa sobre isso, mas o motivo te leva a a cenoura na frente do é o que te mexe, para dizer de outra maneira, é o que te move a procura do objetivo. Mas é bom ter os dois. Se não tiver objetivo, o motivo te leva. Mas se não tiver motivo, o objetivo vai te fazer sentido algumas coisas que você precisa mudar. Com você agora, América. Então, assim, motivo e objetivo. A gente sempre fala isso. Tá? Uhum. Agora é o seguinte, tem pessoas que elas têm um ruído mental. Um dos meus mestres de programação neurolinguística, ele falava assim, se você tivesse um tenor dentro da sua cabeça, dizendo para você que você precisava fazer o que você deveria evitar, a sua vida seria completamente diferente. Então, tem pessoas que não têm um tenor, mas têm uma vozinha negativa. Olha, você está com fome. Olha, faz mais de 3 horas que você não come. Olha, sua barriga já está roncando. Olha, tem um biscoito novo no supermercado. Vocês sabiam que, em média, 30% das vendas de biscoito e bolacha são feitas com lançamentos. Quando eu e o Ricardo éramos mais jovens, só tinha uma coisa no supermercado: biscoito, creme cracker e aquela biscoito, bolacha Maria, etc.
Tá? Hoje tem biscoito creme cracker com erva, biscoito creme cracker amanteigado, biscoito creme cracker que eu não sei o que é. Tem até o biscoito creme cracker light, que para nós não faz diferença, porque a quantidade de carboidrato dele é praticamente a mesma do outro biscoito, né? Então só tem um pouquinho de fibra lá e tal. Então esse ruído, às vezes você precisa de uma pessoa do teu lado para ajudar a diminuir esse ruído. É. E é por isso que algumas pessoas recorrem a remédios. Só que se você toma remédio e você não controla essas outras coisas que ficaram, quando você para de tomar o remédio, como os próprios fabricantes dos remédios admitem, você volta a engordar. Tá? Toda semana eu e o Ricardo pegamos alguém que estava tomando remédio, parou. Tá? Agora, mês passado, teve uma senhora, ela ficou desesperada, porque ela parou o remédio. Em 2 semanas, ela ganhou 2 quilos. Amigo, mas ganhar 2 quilos em 2 semanas não é tão grave. Se em 4 semanas ela ganhasse 4 quilos. É um ano, isso faz diferença. É um ano que, segundo o que eu escutei uma vez, há muitos anos atrás, uma pessoa não deve aumentar 2 quilos em um período de 10 anos. Não sei se isso é verdade ou não, mas eu vou falar por mim. Eu já levo mais de 10 anos no mesmo peso, 72, 73, entre 70 e 73. Então, eu falo hoje, América, e para quem nos está escutando, para mim, o processo de manutenção do peso é fácil. E essa é a questão que nós estamos tocando hoje, né? A manutenção. Você começa o processo, começa a avançar, mas não consegue manter. Por quê? Porque não criou a base. E quando falamos de base, existem 5 pilares, que sempre vamos falar disso, que são os 5 pilares da nossa saúde. 2 deles você já pode hoje fazer uma mudança, além de outros 2 que nós vamos falar um pouco aqui. Quais são eles? Os 5 pilares eu já vou falar. A ingestão de água, atividade física, controle de estresse, alimentação saudável e sono. Agora, 2, vamos falar de 3, né, América? O sono ele é principal. Eu escutei um especialista que tem um livro que se chama Por que Dormimos? E ele fala que por que nós dormimos? Até eu tenho um livro aqui. Uma das coisas antes, das áreas que precisamos ajustar antes de ajustar a alimentação é o sono. Por quê? Porque o sono já de por si ajuda a desinflamar o corpo, ajuda no processo de regeneração celular, recuperação, deformação de substâncias que o corpo precisa para fazer o metabolismo andar da maneira correta. Então, o sono é desinflamatório. É tanto a qualidade como a quantidade. E aí você pode já começar a pensar nisso. Se tiver dúvida ou quiser ajuda, pode contar com a mim que comigo. O segundo, que seria a redução de alguns alimentos, que está comprovado. Mesmo que existem algumas informações na internet e em geral, que você escuta, alguns carboidratos, como pães, farinha, tudo que tiver farinha. E eu costumo dizer para os que começam os processos de protocolo, passa 14 dias, só 14 dias, tirando pão branco, pão integral, farinha de trigo, arroz integral, arroz branco, tudo que for branco, tira por 14 dias. Eu já fiz isso. E o que nós falamos aqui sempre, eu já fiz. E a América também. Se fizer isso, em 14 dias você vê como o corpo foi o que Catinha fez nos primeiros 2 meses e que já está mantendo, e ela está mantendo o peso. Isso vai fazer uma diferença na circunferência abdominal, que você vai reduzir as medidas e o peso. E o terceiro seria usar algumas gorduras boas. Aí entra a banha de porco, por incrível que pareça, seria azeite de oliva, óleo de coco e manteiga. E
alguns alimentos que têm ômega 3. Tudo isso é anti-inflamatório. Tudo que você já escutou sobre gordura saturada, que inflama, não existe uma comprovação científica e todo ano se faz estudos nesse sentido e a conclusão é que não há um efeito ou risco cardiovascular. Então, são alimentos que vão te ajudar. Então, recapitulando, a ingestão de água, essa sempre é a primeira. A água, ela te dá mais energia quando você ingere água, isso até é científico. Medir a quantidade de água. Só tomar água não adianta, tem que medir a É, quantidade de água. é. América, nesse sentido, tem um estudo de 1967 ou 65 de um pesquisador, Jorge, não lembro o sobrenome, que ele fez uma pesquisa em relação à água. Que a água, ela aumenta a energia do corpo. E ele quase que foi nominado para o Nobel desse ano. O que acontece? Que quando você ingere água, você produz 632 ATP. ATP é a molécula energética do corpo. É como dizer o combustível do nosso carro biológico. ATP, adenosine trifosfato. Quando aumenta a ingestão de água, aumenta em 10 vezes mais. Se você ingere um copo e depois ingere 10, aumenta a energia em 6.300 e alguma coisa de ATP. E faz uma diferença e ajuda no processo de desinflamação. Então, é a água, a redução desses carboidratos que eu falei, usar esses óleos de gorduras saturadas. O nosso corpo tem gordura saturada, então é compatível. Banha de porco, manteiga, óleo de coco e ômega 3, que vem dos peixes, principalmente. Ao mesmo tempo, tá? A gordura saturada, ela vai grudar na sua artéria se você tiver muito inflamado ou inflamado. Se você tiver um corpo um pouquinho mais limpo, ela não vai grudar. E a outra coisa é o que o Dr. Ricardo falou. Nós já produzimos gordura saturada, nós já temos gordura saturada. Ela não é a causa de ataque cardíaco, tá? São outras coisas. E o quarto, que seria o sono, é importantíssimo. Cuidar da qualidade do sono é algo que hoje você está falando muito disso, né? E que nesse mundo moderno, com tanta agitação de trabalho, casa, criança, estudos, as pessoas esquecem do descanso. E o descanso é importante tanto para o aumento da massa muscular como para a redução de peso. Se não há um descanso adequado, o corpo não vai se recuperar, não vai acontecer a desinflamação, né? E você vai atrapalhar o processo. Então, esses são os 4 passos que já hoje mesmo você pode começar. E olha, nós temos hoje na live um fisioterapeuta, o meu personal trainer quando eu vou para Manaus, o Breno. O Breno, ele cuida muito disso. Você acaba tendo uma vida muito mais produtiva, tá? Porque você faz atividade física, você trabalha, atende pessoas, etc. E dorme no horário previsto e descansa. Tá? O Breno, ele vive isso. Tá? Então, pessoal de Manaus, quem conhece o Breno, procure lá o Breno Cavalcante. E, enfim, gente, a gente vai começar já a concluir, tá? E vai depender da interação de vocês a nossa próxima live, que vai ser sempre segundas-feiras. Eu estou fazendo uma pós-graduação na terça, então ficava meio cansativo, tá? Eu ter as aulas da pós-graduação e mais a live na terça-noite. Então a gente vai passar para a segunda e parece que está dando certo. E aí, na segunda-feira que vem, eu quero falar de os mecanismos que o corpo tem de desintoxicação. Mas o Ricardo tem uma outra ideia. Qual é a tua outra ideia, Ricardo? A minha ideia é falar dos protocolos das bebidas funcionais, que nós temos vários protocolos que estão ajudando as pessoas a desinflamar o corpo. Porque o corpo ele tem mecanismos próprios, mas se você ajuda o corpo a fazer o que ele sabe muito bem fazer, facilita. Concorda comigo? Então, se você já está convidado para participar da próxima semana
19h30, segunda-feira, que é dia 18 de maio, segunda-feira, 19h30, esteja aqui conosco para entender como você pode aproveitar um desses protocolos de bebidas funcionais. Beleza, então, gente. Já está concluindo, tá? Reveja. As dicas estão aí na ponta dos dedos. Um abraço, até a próxima mensagem, até a próxima curtida e até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Boa noite.